Ok, vamos lá então. Bom dia a todos, pessoal. Então vamos lá começar nossa aula de Eletrônica 3. E hoje vamos falar então sobre osciladores senoidais, né? São osciladores lineares. A aula passada então a gente viu osciladores de onda quadrada e triangular. Hoje vamos ver osciladores senoidais, tá? O oscilador senoidal, e eu coloquei entre parênteses aqui linear, né? Por quê? Porque o oscilador que nós vimos na última aula, né, que foi o oscilador de onda quadrada, eles são considerados osciladores digitais, né, porque esse aqui e a saída, né, desses caras aqui, eles são digitais, ou é nível lógico alto ou nível lógico baixo, né, porque eles são vai ser uma onda quadrada na saída. Então é uma forma de onda digital, é nível lógico alto ou baixo, tá? Exceto esse aqui que tem uma parcela, né, que pode sair uma triangular aqui no meio, tá? Só que, no geral, esses osciladores aqui, ó, eles estão sempre ligados e desligados, então eles estão sempre saturados, né? Então eles não estão operando na região linear. Tipo, esse transistor aqui, ó, ele está sempre saturado ou no corte ou na saturação, tá? E esse cara aqui também na saída, os transistores lá da parte de potência que tem dentro do amp-op, eles estão sempre totalmente ligados na saída ou totalmente desligados, tá? Então eles estão sempre saturados, ok? Exceto esse aqui, né, que tem uma parcela que está variando, né? Então, o oscilador que a gente vai ver agora, ele é um oscilador que a gente chama de oscilador linear, né, oscilador senoidal. Então, ele é classificado como sendo linear, né? Por quê? Porque os transistores internos dele estão sempre operando na região linear, tá? Ok? Então, a saída, como é uma senoide que nós vamos ter na saída, essa senoide, ela tem que ter vários pontos entre a alimentação, né, e menos VCC aqui, tá? Então, não é que nenhum oscilador digital, né, que ele está sempre em cima, sempre embaixo, tá? Então, sempre saturado para um lado ou saturado para o outro, ok? Então, ele é linear, beleza? Então, vamos lá ver como é que esse oscilador aí funciona. Então, o que é um oscilador senoidal? Então, o oscilador senoidal ele é um circuito que produz na sua saída uma tensão periódica, né, oscilatória, senoidal, como o próprio nome diz, com frequência fixa. Tá? Então, eu quero fazer um oscilador que eu vou colocar, vou setar a frequência dele através de resistores e capacitores, e eu quero que essa frequência não varie. Tá? Eu quero que essa frequência fique fixa para mim poder utilizar, dependendo da minha aplicação. Tá? Então, a frequência de oscilação, né, para a gente fazer o projeto dela, para a gente configurar ela, a gente precisa fazer análise utilizando o critério de Barkhausen, que eu já comentei um pouquinho na última aula, tá? Nós já vamos ver como é que a gente utiliza ele, tá? O critério de Barkhausen é uma condição necessária para a oscilação, tá? Mas não é suficiente. Tá? Existem alguns circuitos que podem satisfazer o critério, mas não oscilam. Tá? Então, tem que ter essa condição e daí a gente testa o funcionamento dele. Tá? Então, mas pode acontecer de não funcionar. O critério Barkhausen, então, ele foi proposto por esse físico alemão, o Heinrich Georg Barkhausen, lá em 1921. Então, a teoria já é bem antiga, ó, 99 anos que ela foi inventada e a gente estuda ela. Tá? Então, comparado com outras teorias de matemática e física, todas as teorias que a gente usa na eletrônica são bem novas, né? Porque 99 anos perto do conhecimento que o homem acumulou é pouco, né? Porque a eletrônica em si, ela é muito jovem, né? Faz poucos anos ela começou, o transistor foi inventado na década de 50, né? Então, apesar de só em 1950, 60, o transistor começar a se popularizar, já existia muita teoria, tá? Já existia muita teoria antes que foi utilizada, tá? Então, muitas vezes, a teoria acaba vindo antes de uma aplicação, tá? Eu não sei especificamente o que ele estava estudando quando ele chegou nesse critério que a gente vai analisar, tá? Quando vê, nem era a mesma coisa, né? Só É, então, serviu para o problema. isso aí é uma coisa para você pensar, porque muitas vezes a gente faz uma teoria querendo já pegar e ter uma aplicação prática, né? Mas muitas vezes não é isso que acontece. Né? O cara pode desenvolver uma teoria e ser utilizada, ou provada, ou descoberta uma aplicação anos depois, né? Sim. Então, é que nem o Einstein, falando de físico alemão, né? O Einstein, sempre que tu coloca a nacionalidade antes do nome, parece que impõe um pouco mais de respeito, né? Físico alemão, não precisava dizer, né? Mas parece que põe um respeito a mais, né? Só porque ó, teve alguns físicos muito proeminentes na Alemanha. Alemães, né?
Então, pô, provavelmente esse cara talvez seja nazista, 1920 ali. O cara era o início do partido nazista, vai saber. Provável. Mas, oi? Bem provável. E, por exemplo, o Einstein ele propôs lá que propôs a teoria da relatividade que demorou anos para ser provada, né? Então ele propôs, tirou da cabeça dele, não sei da onde, mas foi provada anos depois. E, por exemplo, dentro da teoria da relatividade, ele teorizou que poderiam existir ondas de gravidade, né? Então, a gravidade também se propagaria como sendo uma onda. E ela foi provada faz 2 anos, assim, tá? Que eles conseguiram fazer o detector lá, que é o LIGO, né? Não me lembro o que é a sigla, mas é Light Interferometer Gravity, não sei o que é usa interferometria lá para detectar deformações na matéria lá que são produzidas por ondas gravitacionais, que foi tipo ano passado, o anterior que foi provado. Então demorou, sei lá, quase 80 anos para ser provada a teoria do cara. Das Então, dimensões também foi ele, né? então é muito louco isso aí. Ok? Então, um oscilador, pessoal, o oscilador senoidal, ele é composto por duas partes principais, tá? Primeira parte, ela é essa parte aqui, que é o ADS, né, que é um amplificador, tá? Com ganho de tensão ADS, tá? Esse ADS, pessoal, ele pode ser um amplificador convencional, daqueles que a gente já viu. Então, ele pode ser um amplificador inversor, por exemplo, ou um amplificador não inversor. Tá? Então, esse ADS ele vai ser um número. Tá? Então, geralmente vai ser uma constante. Eu só coloquei o S aqui para dizer que é uma forma geral. Tá? Eu poderia considerar, dentro de um amplificador inversor ou não inversor convencional, que tem um ganho fixo, né? Digamos, um ganho de um amplificador inversor aqui é -2, por exemplo. É -2 dentro de uma faixa de frequência, né? Mas se eu botar ele 1 mega, 2 megahertz, esse ganho vai cair, né? Então eu poderia colocar, embutir aqui dentro. Mas a gente geralmente considera esse ganho aqui, esse ganho fixo, tá? Então, essa aqui é uma das partes. A segunda parte é essa parte aqui, que é o BDS, que ele é uma rede de componentes passivo, tá? Geralmente é composto por resistores, capacitores, tá? E indutores também. Posso ter configurações com indutores. Então, o nome do oscilador é devido a essa rede aqui, tá? Então, aqui nós podemos colocar geralmente, pelo menos uns 4 componentes vai ter aqui, tá? Para a gente conseguir a defasagem necessária para fazer esse negócio aqui oscilar, tá? Então, poderia ser uma rede com 2 capacitores, 2 resistores, pode ser 2 capacitores e um indutor, tá? Em torno de 3 a 4 componentes aqui, ou mais, tá? 6 componentes eu já vi também. Então, depois eu vou mostrar algumas outras possibilidades aqui para esse BDS, tá? O oscilador, pessoal, a gente já vai ver que e essa etapa aqui, eu coloquei, falei aqui que são duas partes principais, então é o ADS e o BDS, e tem essa parte aqui que seria um somador, tá? Só que a gente vai ver que, na maioria dos casos, a gente pode colocar VI igual a zero, tá? Que vocês vão ver que esse oscilador aqui ele vai funcionar também, tá? Sem ter uma entrada, tá? Então, se isso aqui é um somador, né, e eu estou entrando com um sinal positivo aqui e essa entrada é zero, então eu posso simplesmente fazer um curto-circuito aqui, pegar esse sinal e jogar na entrada. Então, ele fica um oscilador como se fosse um oscilador em anel, né? Um oscilador em anel que nem aquele com portas-note, né? A saída entra direto na entrada, tá? Então é assim que ele vai funcionar, tá? Aqui eu coloquei realimentação positiva, tá? Então aqui tem um mais aqui, ele pega da saída e joga para a entrada, tá? Fazendo isso, eu posso pegar e simplesmente colocar um fio aqui, tá? E daí eu tiro o somador. Mas eu poderia fazer com realimentação negativa, tá? Que daí eu vou ter que trocar a defasagem dessa rede de componentes. Então eu posso fazer de outras maneiras também, só que eu não vou conseguir levar um fio aqui, eu vou ter que botar um inversor aqui no meio, tá? Daí não vale a pena, tá? O melhor é colocar a realimentação positiva, daí é só puxar um fio e tirar esse somador daqui, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer então a análise desse circuito aí. Aqui, para fazer a análise, eu vou considerar esse VI aqui. Tá? Ele tem uma entrada. Tá? Tem uma entrada e tem uma saída. Então eu vou tentar achar o ganho entre a saída e a entrada. Isso que eu vou fazer aqui, talvez vocês já tenham visto lá em controle, tá? Em sistemas de controle, ou análise, não sei como é que eu não me lembro o nome da disciplina. Análise de sistemas, acho, se não me engano.
É análise de sistema? A gente está tendo fundamentos primeiro. Isso, fundamentos Sinais de sistemas. de sistemas. Então, não sei se vocês já chegaram a ver esse sistema aqui com malha fechada, assim? Já, a gente já viu. Tá, Mas então acho que a só. gente ainda, o senhor pulou as partes mais matemáticas, né, e a gente vai fazer Ah, tá. isso no final. Tá, beleza. Então aqui eu vou. Vai ser uma revisão ou visão, não sei se é a primeira vez que vai ver ou segunda vez. Mas é só para mostrar, não vou cobrar isso aqui, é mais para vocês verem de onde é que veio a ideia, tá? Então, esse sistema aqui, pessoal, ele é um sistema em malha fechada, tá? Ele tem realimentação positiva, eu tenho um mais aqui, tá? Então, eu vou pegar uma entrada, essa entrada, ela vai passar por uma função de transferência aqui, que como eu já comentei aqui, vai ser um amplificador, vai gerar uma saída, essa saída vai passar por uma rede de componentes, né? A gente pode entender essa rede de componentes como um filtro, tá? Ou como um defasador. Ele vai defasar o sinal, e a gente vai ver quantos graus precisa defasar para esse negócio funcionar, tá? Então, a gente vai defasar esse cara aqui e vai jogar de novo e somar com a entrada, tá? Okay? E daí esse negócio aqui vai ter uma condição, uma relação entre A e B, que vai fazer com que esse circuito aí oscile, tá? Então, nós precisamos encontrar a função de transferência, né? Porque esse ADS é a função de transferência que relaciona esse sinal com esse sinal aqui. O BDS é a função de transferência que relaciona a saída do bloco com a entrada do bloco, tá? Então, eu quero saber qual que é a função de transferência daqui em relação à entrada, tá? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que analisar todos os sinais aí. Então, analisando a tensão de saída, tá? Que é essa tensão aqui, que é o VO. O que é o VO? Ele é o sinal que está aqui, ó, nesse ponto, vezes a função de transferência ADS. Tá? Então, quando eu estou trabalhando com linguagem de bloco, com diagrama de blocos, né? Quando eu pego um sinal, né? Que é tudo que está fora da caixinha aqui é um sinal. Então, nesse ponto aqui eu tenho o sinal VODS. Tá? Aqui, ó, eu dei um nome para esse sinal aqui, chamei de erro. Tá? Que lá no controle a gente chama esse sinal aqui de erro. Esse erro, quando ele passa pelo bloco, a gente está fazendo uma multiplicação, tá? Por que multiplicação? Porque no domínio de Laplace, quando eu aplico um sinal, tá, a um sistema, eu estou multiplicando o sinal pela função de transferência, tá? No domínio do tempo, quando eu aplico um sinal num sistema, eu estou fazendo a convolução. Tá? Então, a transformada de Laplace inversa desse produto aqui é a convolução, tá? O que é convolução? Convolução é quando eu pego um sinal e interajo com o sistema, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Um sistema poderia ser uma... O que é um sistema? É um conjunto de equações aqui que vai representar alguma coisa física, tá? Então, por exemplo, esse sistema aqui poderia ser um carro, tá? Vou dizer um carro aqui, onde, quando a gente está fazendo essa análise por Laplace, carro, então é um sistema físico que tem uma entrada e uma saída, tá? Então aqui, por exemplo, poderia ser um sinal U aqui, ó, que fosse a porcentagem de acelerador, tá? O acelerador. E aqui poderia ser a velocidade, tá? Então, como é que o carro, né? O carro para nós vira uma função de transferência, tá? E como é que o carro reage quando eu dou um degrau de posição de acelerador? Então, se eu colocar um gráfico aqui, ó, e eu passo de 0% de acelerador para 50% de acelerador, de posição de acelerador. 0 seria não acelerado e 100% é pé no fundo, tá? E daí aqui o carro está parado, velocidade, né? Que é o DT. Então, quando eu der pisar no acelerador, provavelmente essa velocidade vai fazer isso aqui, né? Vai aumentar. Então, essa dinâmica da resposta do carro é modelado numa função de transferência, tá? Então, isso aqui eu tenho cara de ser uma exponencial. Se fosse uma exponencial de primeiro grau, provavelmente essa função de transferência seria algo assim, tá? Um S mais ômega zero. Uma equação de primeiro grau aqui, tá? Então, se isso aqui for uma resposta de uma exponencial simples, tá? Somente uma exponencial, isso aqui seria tipo 1 menos uma exponencial aqui de alguma coisa, assim. Daí tem uma constante aqui, uma coisa nesse gênero aqui, né? Isso aqui é uma exponencial simples. Então, quer dizer que tem um polo, tá? Uma característica de primeiro grau, tá? Então, isso aqui, ó, pessoal, é a função de transferência, tá? Função de transferência do carro, que a gente chama de GDS, né? GDS seria a saída dividido pela entrada,
que é o acelerador. Então, isso aqui vale essa função de transferência aqui. Tá? Mais ômega zero. Ok? Então, o que é um sistema? Sistema é um conjunto de equações que representam alguma coisa física, um processo físico. Tá? O processo, pessoal, pode ser qualquer coisa, desde que tenha uma entrada e uma saída. Então, por exemplo, pode ser uma caixa d'água enchendo, tá? Eu colocando água aqui para dentro, tá? Então, a entrada poderia ser aqui, ó, por exemplo, a quantidade de água em litros por minuto, tá? Metros cúbicos por hora, alguma coisa. E o que seria a saída da caixa d'água? A altura, tá? Então, se eu manter um fluxo constante de água para dentro, essa água aqui ela vai subir, tá? Ela vai começar a subir em linha reta, né? Então, aqui seria a quantidade de água que está entrando, ela é uma constante, né? Está sempre entrando água, digamos. Deu um degrau aqui. Como é que é o nível da caixa d'água? Está parado e daí ele começa a subir. Tá? Então, se a gente fizer a função de transferência desse sinal aqui, ó, tá? Vocês vão ver que isso aqui ó, é 1 sobre S. Tá? E a função de transferência da saída da altura é 1 sobre S ao quadrado. Isso aqui é uma reta. Uma reta, né, uma rampa, é 1 sobre S ao quadrado. Então, o que é a função de transferência? É a saída dividido pela entrada. Tá? O que é a saída nesse caso? É 1 sobre S e a entrada é 1 sobre S ao quadrado. Então, a função de transferência da caixa d'água é 1 sobre S, tá? Porque vai cortar esse 2 com esse 2. Ele é um integrador, né? Que 1 sobre S é um integrador, tá? Então, uma caixa d'água, o que ela faz? Ela integra a quantidade de água que está entrando, né? Ela vai somando a quantidade de água que está entrando. Tá? Já tinham visto isso dessa forma? Não, sei não. A gente viu do PIB. Do quê? Mostrou um exemplo do PIB. Ah, do PIB. Que tal? Que tal? Então, assim, qualquer fenômeno físico pode ser modelado como uma função de transferência, né? Desde que tenha uma entrada e uma saída, né? Tá? Então, qualquer coisa mesmo, tá? Qualquer coisa que tenha uma dinâmica, né? Que tu coloque um valor constante e a saída se modifique, né? Então, dá para representar assim, usando o Laplace, tá? Beleza, deixa eu apagar essa risca aí. Senão não tem espaço. Eu trabalhei muito com controle, assim, durante toda a pós-graduação. Melhorar a vida da gente precisa ser linear, né? Oi? Para melhorar a vida precisa ser linear, né? Sim, com certeza. Dá para fazer com coisas não lineares, mas a gente geralmente lineariza em torno de um ponto de operação. Tá? Então, se tem uma linearidade em algum ponto, ele vai ter uma inclinação mais ou menos constante, e daí a gente pode linearizar, mas é bem mais complicado trabalhar com sistemas não lineares. Essa teoria que a gente aprende é para sistemas lineares. Tá? Daí entra os adaptativos lá do professor de controle adaptativo, né? Para tentar trabalhar um pouquinho com essas não linearidades. Mas também o adaptativo não é bem feito para não linearidade. É para variação de parâmetro. Tá? Beleza. Então, esse sinal de saída, então, é o sinal EDS aqui, que é o erro, vezes a função de transferência. Tá? Então, esse vai dar o sinal VO. Tá? E o sinal de erro, que é esse sinal aqui, ó, ele é o quê? Ele é o VI, tá? Aqui está um sinal errado, que é mais VI mais esse sinal que está entrando aqui. O que é esse sinal aqui? Ó? É o sinal VODS que entra aqui ó, e vai aparecer aqui, ó, tá? Que vai ser BDS vezes VODS, tá? Daí eu vou pegar... Será que eu errei isso aqui? Vou tá tudo errado a partir daqui? Não sei, não. Eu troquei esse sinal. Tomara que não. Tá, vamos lá. Então, esse sinal VIDS aqui, mais BDS vezes VO, vai aparecer aqui, ó, tá? E vai aparecer aqui. Então, eu vou pegar esse erro aqui ó, e vou substituir aqui. Ó. Então, vai ficar ADS vezes toda essa função aqui, tá? Daí, eu vou multiplicar esse cara aqui para dentro, tá? Que deveria ser mais aqui. E esse cara eu vou multiplicar aqui, ó, e esse cara eu vou multiplicar aqui, ó. Tá? Então, vai ficar ADS vezes o VI, vezes o BDS, vezes o VODS. Tá? Daí eu vou pegar esse termo aqui, eu vou passar para o outro lado. Tá? Passar para o outro lado. Quando eu passar para o outro lado, aqui agora deveria ser menos, e vai ficar VODS, que é 1, né? E aqui tem VODS também, então vai ficar em evidência. ADS vezes BDS. E agora eu vou pegar esse cara aqui e vou passar dividindo. Tá? Então vai ficar esse cara aqui passando dividindo
Menos, agora apareceu menos, tá? Então eu errei tudo aqui e acertei aqui, graças a Deus, tá? Graças a Deus. Milagre. Que milagre aconteceu assim. Errei, tem que ter errado 1, 2, 3, 4. Errei um número par de vezes, daí acertei. Tá? Se errar um número ímpar, tu volta no início, né? Daí, sempre errar um número par de vezes. Daí passa esse termo aqui, eu dividindo para baixo, tá? Então vai ficar. E como eu quero uma função de transferência, né? A função de transferência é sempre a saída dividido pela entrada. Então, esse VIDS eu vou passar dividindo para baixo, então ele vai vir aqui, ó, tá? VIDS. E esse termo aqui vai passar para o outro lado, dividindo o ADS. Vai ficar ADS, 1 menos ADS vezes BDS. Tá? Esse sinal aqui, ó, pessoal, ó, ele sempre é ao contrário desse sinal aqui. Tá? Então, se eu colocar aqui menos, daí aqui vai aparecer um mais. Tá? É sempre o contrário daquilo. Então, se eu quero saber se ele está com realimentação positiva, é só olhar esse sinal aqui. Se aqui tem um menos, é porque é realimentação positiva. Tá? Então, essa aqui é a função de transferência desse sinal. Ele relaciona a saída, VODS, pela entrada, VIDS. Tá? Beleza? Como a gente está trabalhando com sinais senoidais, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e colocar esse sistema aqui em regime permanente senoidal. Tá? Então, é como se ele estivesse operando o sistema em regime permanente senoidal. Como é que a gente faz para analisar? Em regime permanente, o S se transforma em J ômega. Tá? Então, sempre que a gente trocar S por J ômega, isso aqui vira um sistema em regime permanente senoidal. Tá? Então, só substituindo S por J ômega, vai me dar essa função de transferência, tá? Em ômega. E daí, a análise diz que esse circuito ele vai oscilar, tá, na frequência de ressonância. O que é frequência de ressonância? É a frequência onde o denominador aqui, ó, quando eu colocar, vai ter uma frequência exata que quando eu colocar aqui embaixo, ó, essa parcela aqui, ó, ela vai ser igual a zero. Tá? Então vai ficar uma constante aqui em cima dividido por zero. Então isso aqui vai dar um número muito grande. Tá? Vai dar um número muito grande. Ou seja, o ganho vai ficar muito grande naquela frequência. Então, qualquer coisa que eu tiver naquela frequência, qualquer coisa mesmo, ele vai fazer com que oscile nessa frequência. Tá? Inclusive, eu posso ter, VI igual a zero. Tá? Posso ter VI igual a zero e esse sistema aqui vai entrar em ressonância. Vai ser uma singularidade aqui, né? Eu vou estar dividindo por zero. Tá? O que acontece quando eu dividir por zero aqui? Ele oscila com um ganho muito grande. Tá? Então, quando eu igualar isso aqui a zero, isso aqui significa eu encontrar os polos, tá? Os polos do sistema. Talvez vocês já tenham visto lá em fundamentos. Tá? Então, o que é o polo do sistema? É a frequência que vai fazer com que este denominador aqui iguale a zero. Tá? Eu chamei de ômega zero aqui. Tá? Então, a frequência de ressonância vai ser a frequência que ele vai oscilar. Ok? Beleza? Então, esse critério aqui, eu como tem um menos aqui, eu passei para o outro lado aqui, e o critério pode ser visto dessa forma assim, tá? Então, eu tenho uma função que é complexa, vezes outra função que é complexa, que o produto das duas tem que ser um ganho unitário, tá? O que o Barkhouse fez, ele pegou e expressou isso aqui em duas equações, né? Porque ele é uma equação complexa, então eu posso expressar ela numa equação de módulo de ganho e uma equação de fase, tá? Então, se isso aqui tem que ser igual a 1, então eu vou pegar o módulo, aplicar módulo dos dois lados. Então, o módulo de 1 é 1, né? E o módulo disso aqui, do produto, é o módulo do produto, tá? E se eu pegar a fase dos dois lados, também é verdade. Então, é a fase do produto das equações tem que ser igual à fase do número 1. Quanto que é a fase do número 1? É 0 graus, tá? Se aqui fosse menos 1, daí aqui seria menos 180 graus, ou mais 180 graus, tá? Então, depende depende da análise. Tá? Então, na prática, como o ganho ele é muito grande, então o circuito vai oscilar mesmo com VI igual a zero. Tá? Beleza? Entendido aí? Entendido. O senhor tinha falado lá, o Sorolino tinha falado em ressonância quando o sistema explodia. Isso, exatamente. Então, o que pode acontecer aqui? Eu posso ter uma frequência. Quando o meu sistema está na ressonância, e o que ele faz? Ele tem uma tendência de absorver energia. Então, toda a energia que ele tem, ele armazena.
e faz com que a sua oscilação aumente, tá? E daí a tendência é que a amplitude cresça, tá? Então a amplitude vai começar a crescer e daí a tendência é explodir. Só que aqui, como nós vamos ter um amplificador, ele vai ter uma limitação de alimentação, então ele não vai passar de um determinado valor, tá? Não vai acabar saturando, tá? Então, aqui tem uma outra figura que vai explicar um pouquinho melhor, tá? Então é o seguinte, os polos, tá? O que que é os polos? É quando eu pego isso aqui igual a zero. Tá? A frequência que faz com que o denominador iguale a zero são os polos, tá? Os polos, como está um sistema em malha fechada, são eles que determinam a dinâmica do sistema. Aí eles podem ser encontrados igualando-se o denominador igual a zero, tá? Isso aí, ó, tá? Os polos, eu posso pegar e representar eles num plano complexo, tá? Onde aqui eu tenho o sigma, né, que é o plano S, né, sigma, e o J ômega, tá? Se esses polos eles ficarem à esquerda do semiplano de Laplace aqui, do plano S, eles vão ter uma parcela complexa e uma parcela uma parcela com que vai dar um expoente negativo, né? Então vai ficar assim menos como é que era a letra que a gente usava lá, se não me engano, era um alfa, acho, lá em círculo de zoom, alfa t vezes cosseno de ômega t, por exemplo, tá? Então, essa aqui é uma equação que, se eu plotar ela, esse exponencial aqui ele vai multiplicar o cosseno e a amplitude vai diminuindo, tá? Então, se eu fizer alocar os polos, a gente chama isso, né, de escolher os parâmetros aqui, eu estou alocando a posição dos polos, tá? E o polo é a frequência. Então, na verdade, eu estou escolhendo a frequência de ressonância, tá? Então, se esses meus polos ficarem um pouquinho à esquerda, ele não vai oscilar, ele vai oscilar por um tempo e essa exponencial aqui vai acabar atenuando o sistema, tá? Vai acabar atenuando. Agora, se os meus polos ficarem exatamente em cima do plano complexo aqui, ó, daí sim eu vou ter oscilação sustentada. Ele está exatamente na ressonância, tá? E se eu não tiver muita energia entrando de fora, ele vai se manter, tá? Agora, se eu colocar energia nessa frequência, ele absorve e a amplitude aumenta, tá? O que sistema que a gente pode considerar que é um sistema oscilatório, né, que tem tem uma função de transferência assim também, é um pêndulo. Tá? Se você considerar um pêndulo balançando, um pêndulo sem atrito. Tá? Então, se você considerar o pêndulo, ele ficaria balançando, né, ou oscilando indefinidamente. Tá? Estaria sempre oscilando. Então, ele não tem energia entrando, ele se mantém oscilando. Tá? Agora, se eu pegar e tentar empurrar esse pêndulo aqui, ó, tá? Colocar energia no pêndulo, se ele está oscilando, digamos, em 0,1 Hz, tá? Demora 10 segundos para ir e voltar. É um pêndulo bem lento. E eu colocar energia aqui nele numa frequência diferente da frequência da oscilação, tá? Eu não vou conseguir transferir energia adequadamente para o meu pêndulo. Tá? Ele não vai absorver essa energia. Tá? Porque ele, digamos que o pêndulo estaria voltando, eu estaria empurrando, ou ele está no meio do caminho e eu dou um empurrão numa frequência diferente, né? Então ele não vai absorver direito essa energia. Agora, se o pêndulo está numa frequência e eu pegar e empurrar, né, colocar energia na mesma frequência do pêndulo, tá? Cada vez aumenta mais a oscilação. Tá? Então, o pêndulo está com os polos aqui. Se eu colocar energia na frequência de oscilação, ele absorve essa energia. Tá? Essa é uma maneira de tentar entender. Então, se eu tenho um sistema que está na ressonância e eu colocar energia naquela frequência, ele absorve e aumenta a amplitude. Tá? Agora, se eu colocar uma energia numa frequência diferente da frequência de ressonância, ele não vai absorver energia. Tá? E se eu tiver os polos à direita, né, que seria uns polos que a gente chama de polos instáveis, tá? Quando os polos estão à direita do semiplano, eu vou ter aqui ó, uma exponencial que é positiva, tá? Um alfa t aqui, que ele é positivo, vezes cosseno de ômega t, por exemplo, tá? Ômega zero aqui no caso, né? Que é a frequência de ressonância. Então, se eu tiver aqui ó, uma exponencial positiva, é a tendência que essa exponencial vá aumentando de amplitude. Tá? Então, na prática, lá nós vamos ter saturação. Tá? Ele vai saturar as pontas aqui da forma de onda. Depois eu vou mostrar na simulação que isso acontece também. Tá? E aqui eu teria um ponto onde seria só cosseno de ômega zero. Tá? Então, aqui ele estaria oscilando sem problemas. Ok? Beleza? Então,
na prática, é muito difícil a gente conseguir os polos exatamente em cima desse semiplano, tá? A tendência para manter a oscilação é que ele fique até um pouco mais para cá, tá? Porque daí satura só a pontinha ali. Então, o que acontece? Quando ele satura, ele, na verdade, ele está perdendo energia, tá? Então, se ele saturar, é porque ele armazenou energia. E daí, se ele saturar um pouquinho, ele perde energia, eles meio que se balanceiam. Tá? Então, vocês vão ver o que acontece quando nós estivermos nessa condição aqui. Tá? Porque se passar um pouquinho para o lado esquerdo, ele vai pegar e vai acabar morrendo a oscilação. Vai acabar diminuindo a amplitude. O que a gente não quer que aconteça. É melhor que fique um pouquinho saturado e oscile do que pare de oscilar. Tá? Beleza? Então, tá. Beleza. Então, com isso em mente, aquilo ali é a teoria. A gente pode usar esse critério de Barkhausen para diferentes tipos de osciladores. Eu vou mostrar um aqui que em detalhes, que é o que está na ementa, que é o oscilador em ponto de Wien, e depois eu só vou mostrar as equações de alguns outros. Tá? Não de todos, né, porque existe uma infinidade. Então vamos lá. Primeiro oscilador que a gente vai ver. Oscilador de Wien. Então, esse aqui é o nosso oscilador. Nós temos aqui, ó, eu coloquei ainda o somador aqui na entrada, tá? Mas ele não é obrigatório, tá? O ADS, que é o nosso amplificador, e aqui está a nossa rede de componentes, tá? Que é o nosso BDS, tá? O que é BDS? É a função de transferência dessa entrada aqui para essa saída, tá? Então aqui eu coloquei um nome, XI e XO, tá? Um nome aleatório que eu inventei, não vi em lugar nenhum isso aqui, só que eu inventei esse nome aqui. E o que é o XI? O XI é o próprio VO, tá? Então, o XI é o próprio VO. Então, eu só coloquei o I aqui para dizer que é entrada, aqui, senão ia ficar XO por VO e ia ficar meio estranho. Então, entrou um sinal XI e está saindo um sinal XO, tá? Então, tem uma entrada e tem uma saída. A função de transferência, BDS, tem uma relação com esse ADS para que ele oscile, tá? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que encontrar a função BDS, tá? Usar o critério de Barkhausen, ver qual que é a frequência que ele vai oscilar, e temos que ver qual que é o ganho que a gente tem que colocar aqui para que oscile. Tá? Porque aqui é um amplificador genérico, eu não sei qual que é o ganho aqui. Tá? Pode ser que seja um ganho um ganho positivo, um ganho negativo, não sei. Tá? Isso vai aparecer nas equações. Tá? Então vamos lá, como é que a gente faz essa análise? Para achar uma função de transferência, eu tenho que pegar e isolar a saída em relação à entrada. Então, nós vamos usar as equações que a gente já conhece, né? Podemos usar Kirchhoff, podemos usar várias estratégias aqui, tá? Lembrando que aqui não está entrando corrente, isso aqui é zero de corrente, tá? E aqui nós temos um sinal que está entrando, que tem baixa impedância aqui na saída, porque é a saída do amplificador. Então, ele já vai entrar direto ali, tá? Então, isso aqui está desacoplado do sistema, tá? Não pode tirar ele e analisar ele separado, tá? Eu não tirei aqui porque não vai faltar espaço aqui. Então, considere essa rede BDS aqui isolada, tá? Então, uma maneira fácil é fazer por divisor de tensão. Ó. Nós temos aqui uma impedância em S, que eu chamei de Z1 aqui, que é o paralelo do R com o C, tá? Sendo que o C é 1 sobre SC, a impedância dele. Tá? Então, é o paralelo de R com 1 sobre SC. Então, fazendo esse paralelo aqui, o produto pela soma vai dar essa funçãozinha de transferência aqui. Tá? O que é o ZDS? É a função de transferência desse par aqui. Tá? Ok? Só que impedância é uma função de transferência que relaciona tensão e corrente. Né? Enquanto que a nossa função de transferência é tensão por tensão. Tá? Mas isso não quer dizer. Então aqui é o Z1 DS, e aqui nós temos uma outra impedância, que é o Z2, que é um série, né? DR mais 1 sobre SC. Tá? Que também dá para a gente simplificar aqui, ó, tirar um mínimo e passar para cima ali o SC. Então, isso aqui ó, é um divisor de tensão. Né? É um divisor de tensão, onde aqui a gente tem uma impedância assim e aqui tem uma impedância por terra. Tá? Então, aqui seria o XI e aqui é o XO. Tá? Então, aqui é o Z2 e aqui é o Z1. Né? Então, é só fazer um divisor de tensão aqui. Tá? Então, o divisor de tensão é o XI vezes a impedância de baixo, que é o Z1, dividido pela soma dos dois. Tá? Então, daqui sai uma das impedâncias. Sai a função de transferência, que é o BDS. Então, passando esse XI dividindo para baixo, né, nós temos que
o nosso BDS é XO dividido por XI. Então, esse cara aqui vai passar para baixo, né? Vai vir para cá. E vai ficar isso aqui. Daí, substituindo o Z1 e o Z2 ali, o que nós temos? O Z1 é essa parcela aqui, ó, tá? E o Z2 é essa parcela aqui, tá? Então, vai ficar assim. Como tem muitos termos repetidos, vai dar para simplificar bem essa equação. Hein? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu tirei o mínimo da parte de baixo, tá? Então, o mínimo desse termo aqui, ó, com esse termo aqui, ó, tá? Então, o mínimo de duas funções é o produto das duas, né? É um produto. Esse produto dividido por esse cara aqui vai dar SC, que vai aparecer aqui, ó, tá? SC. E esse cara dividido por SC vai dar o outro termo lá que é igual àquele, então vai ficar ao quadrado, tá? Daí cancela esse termo com aquele, esse SC vai para cima, fica uma equaçãozinha assim, tá? Tem um termo em S aqui e um termo em S aqui, que dá para somar também, que vai ficar, que tem RC, aqui tem 2RC, vai ficar 3RC. Tá? Então essa aqui é a nossa função BDS que a gente está procurando para fazer a análise. Tá? Só que a análise é para achar uma frequência, então a gente tem que substituir o S por J ômega, considerando que é uma análise em regime permanente. Então, substituindo S igual a J ômega, tá? Esse procedimento é igual para todas as análises. Tá? Sempre vai ter que fazer assim. Substituindo S aqui, né? Da J ômega, então vai aparecer aqui, aqui e aqui. Tá? Aqui tem um J ômega ao quadrado, né? Então, um J ao quadrado vai dar menos 1, né? Com esse 1 aqui vai ficar uma parte real mais uma parte imaginária embaixo e uma parte imaginária em cima. Tá? Então, essa aqui é o B de J ômega. Ok? Então, é isso aí que nós precisávamos para seguir a nossa análise. O B e o A. Tá? Tranquilo até aí? Não tem nada de... Peraí que eu me perdi ali no começo. Tu passou o XI. Isso, aqui, ó. Ele é um divisor de tensão, né? Um divisor de tensão. Se a gente tivesse, por exemplo, assim, um divisor com resistores, né? Aqui seria o R1 e aqui seria o R2, né? Então aqui, ó, é o XO e aqui é o XI. Então o XO, ele é o divisor de tensão, é o XI vezes a tensão do de baixo, né? Então é vezes R1 sobre R1 mais R2. Só que aqui eu chamei de Z, né? Porque é uma impedância. Tá? Então eu fiz um divisor de tensão, na verdade, aqui, né? Ah, sim. Entendi. Divisor de tensão. Então daí eu tenho que pegar e transformar numa função, uma equação só, né? Então aqui é... Nesse caso aqui tem um resistor só, mas daí a gente transforma tudo numa coisa só. Como tem um série daqui até aqui, eu chamei de R mais 1 sobre SC. Daí só agrupa os dois, fica assim. Tá? E aqui é um paralelo dos dois, daí faz o paralelo também, tem uma equaçãozinha que chama de Z1. Né? Então é como se tudo isso aqui se comportasse como um resistor, né? E tudo isso aqui como um resistor também. Assim, Tá? tu separou as impedâncias. Isso. Então, esse é um dos poucos que dá para fazer isso, né? Ou tem os outros que tem que fazer uma análise por nós ou por males, alguma coisa assim. Né? Mas esse aqui é bem, dá para fazer com essa análise aqui de divisor de tensão, que é o mais fácil de visualizar. Simplifica, né? Simplifica. Então substitui ali, ó, daí faz uma simplificação e chega na equação BDS. Tá? BDS é XO por XI, tá? Que é a entrada pela saída. Tá? É saída pela entrada, desculpa. Depois de chegar no BDS, troca o S por J ômega, tá? Dá mais uma simplificada aqui, e chega nessa função de transferência em J ômega. Tá? Beleza? Vamos seguir. Então, só para lembrar, o que nós estamos analisando? Estamos analisando esse circuito aqui, tá? Que tem um VI, um VO, e daí aqui tem um XI e um XO que eu inventei aqui, o nome que é para achar a função de transferência. Tá? Nós analisamos o VO pelo VI, tá? Só para relembrar. Chegamos nessa função de transferência de malha fechada. Trocamos tudo isso por J ômega, tá? E igualamos essa parte de baixo a zero para achar os polos. Tá? Esse circuito aqui, ele é, no caso do oscilador de Wien, ele é, o BDS é isso aqui, ó, tá? Isso aqui é o nosso BDS. Tá? A gente transforma esse circuito numa equação em S, tá? Que é aquela que nós acabamos de encontrar, tá? E daí substituímos o S por J ômega. Aqui é J ômega. Tá? Sempre fica um errinho, é brincadeira. Tá? Então esse é o B de J ômega, ok?
que nós temos que fazer agora? Nós temos que analisar os polos desta equação aqui. E os polos dependem do A e do B. O B nós já temos, tá? Então, a frequência de ressonância eu chamo de ômega zero, tá? Esse ômega zero, então, eu vou substituir aqui e achar o ômega zero, tá? Então, qual que é o ômega zero que... Porque isso aqui é uma função em ômega. Qual é o ômega que soluciona nessa equação igualando a zero? O ômega zero. Então, eu tenho que substituir ômega zero ali, tá? Então, tem que resolver essa equação aqui, tá? Sendo que o BDS é isso aqui, tá? Então, tem que jogar ali e ver qual que é a relação que faz com que isso aí seja igual a 1, tá? Usando o critério de Barkhouse, tá? Então, vamos para a próxima. Então, ali está o nosso BDS, tá? E nós temos que tentar encontrar qual que vai ser o nosso A, qual que é o ganho. Tem basicamente duas possibilidades, tá? Um A pode ser um amplificador não inversor, então o A vai ser um ganho com um ângulo de zero, então digamos, um exemplo aqui seria um ganho de 2, tá? Então 2 com um ângulo de zero, porque 2, o ângulo dele é um número positivo, né? Então é como se fosse 2 com um ângulo de zero, tá? Ou pode ser um ganho, digamos aqui, ó, menos 2, tá? Que seria a mesma coisa que escrever 2 com um ângulo de 180, tá? Então tem basicamente essas duas possibilidades, aí não tem... tem que ser uma dessas duas, tá? Então, nós vamos usar o critério de Barkhouse, tá? Então, nosso objetivo é tentar encontrar esse cara aqui, ó, tá? Então, o produto desse cara com a função de transferência BDS aqui, ó, tem que dar 1, ok? Tem que dar 1. Então, como é que a gente pode fazer essa análise aí? Esse cara aqui, ó, é um número, tá? Que ele é o positivo ou negativo. Então, isso aqui, ó, é real, é um número real, não tem parte imaginária, tá? Só tem parte real nesse cara aqui. Então, o produto de uma coisa que é só real vezes outra tem que dar um número real, tá? Então, esse cara aqui é real. Ok? Então, pergunta, esse número aqui, ó, que número que é multiplicado por um número real dá um número real? Ele pode ter parte imaginária nesse número aqui? Pergunta. Acho que não. Não, né? Não tem como. Então, se aqui é, digamos, imagina que aqui fosse um número real tipo 2. E aqui, isso aqui tem que ser igual a 1. Tá? Isso aqui é x. Quanto é que tem que ser o x? Vai passar dividindo, vai dar 1/2, né? Não tem como ser outra coisa. Não tem outra solução. Então, isso aqui, pessoal, tem que ser um número real. Tá? Tem que ser real também. Tá? Então, nós temos que escolher... qual que é a relação entre o ômega zero e o RC que faz com que tudo isso aqui dê um número real, tá? Essa é a pergunta. Tá? Qual que é a frequência que vai fazer com que tudo isso aqui dê um número real? O que tu acha aí que vai ser? De ressonância? Vai ser a frequência de ressonância, mas qual que é essa frequência com relação ao R e o C? Como é que a gente poderia fazer? Boa pergunta. Boa pergunta. Então aqui, ó, isso aqui, ó, lá em controle adaptativo também você faz alguma coisa bem semelhante a essa. É a gente olhar dentro de uma equação e a gente zerar algumas partes dela. Então aqui eu acho muito interessante a maneira como isso aqui é feita, a análise, que é o seguinte, ó. Aqui nós temos um número que é vezes J. Aqui é um número real e ele tem um número negativo aqui, ó. Esse menos aqui é bem interessante, tá? E aqui tem uma outra coisa que tem J também, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse termo aqui, ó, e vai igualar a zero, tá? Quando a gente igualar a zero, esse termo aqui, ó, vai sobrar esse termo e aquele. E daí esse J vai cancelar com aquele. E daí vai ficar o número real aqui. Vai ficar RC ômega e aqui 3 RC ômega, que dá um número real, tá? Então, nós vamos igualar esse termo aqui igual a zero, tá? Olha que loucura isso aqui. Pegamos um terminho ali no meio e igualamos a zero, tá? E daí vai sair a nossa frequência de ressonância, tá? Então, igualando esse termo a zero, esse menos vai para o outro lado, depois tira a raiz ali, o nosso ômega zero é 1 sobre RC, tá? Então, essa é a nossa frequência de ressonância. Então, a gente tem que fazer alguma mutreta aqui no meio para que
tudo isso aqui dê real. Nem sempre vai ser assim, tá? E depois eu vou mostrar outros exemplos que tem que zerar, talvez, a parte que tem o número imaginário. Se aqui não tivesse, ó, se aqui não tivesse J em cima, tá? Tivesse só J embaixo, a gente teria que zerar essa parte aqui, ó. Porque daí ia ficar parte real em cima e com essa parte real aqui. Mas como aqui tem um J em cima, daí eu tenho que zerar essa outra parte, tá? Então aqui saiu o nosso ômega zero, que é a frequência de oscilação, ou frequência de ressonância, tá? Então eu posso dividir por 2π aqui e colocar ela em hertz aqui também, tá? Essa aqui está em radianos por segundo, tá? Ok? Então daí sai a nossa frequência de ressonância, ok? Se eu pegar, então, e como eu zerei essa parcela aqui, ó, o que sobrou? Sobrou o RCJ ômega em cima e 3RCJ ômega embaixo, tá? Então aqui eu vou conseguir cancelar bastante coisa, ó. Com esse cara aqui, ou esse J com esse J, esse ômega com esse ômega, tá? Então, o ganho AJ, A de J ômega zero, vezes o que sobrou do BDS aqui, o B de J ômega, tem que ser igual a 1. Então, disso aqui sai que o A tem que ser 1/3, vezes 1/3 igual a 1. Então, multiplicando para o outro lado, a gente vê que o nosso ganho, aquele ADS, tem que ser igual a 3. Positivo, inclusive. Tá? Então, tem que ser... Que amplificador que tem que ser? Tem que ser um amplificador não inversor com um ganho 3. Tá? Então, se eu tiver um oscilador com aquela configuração lá, e ele vai oscilar na frequência de 1 sobre RC, quando eu colocar um ganho de 3. Tá? Daí ele vai oscilar. Que loucura. Número bem aleatório. Por que 3, né? Porque a solução da equação forneceu esse número 3. Tá? Então, esse nosso oscilador aqui, ó, ele vai... como é que eu monto ele? Ele vai, no lugar desse ADS, eu coloco aqui um amplificador não inversor. Tá? Um amplificador não inversor. E o ganho desse cara aqui, tudo tem que ser 3. Tá? O AV aqui tem que ser 3. Entre essa saída e essa entrada aqui. Tá? E ele vai oscilar na frequência de ressonância. Ok? Então, esse aqui é o nosso chamado oscilador em ponte de Wien. Tá? É o nome desse oscilador. Wien provavelmente foi o cara que descobriu esse oscilador. Tá? Então, esse circuito aqui, ó, ele não tem entrada. Tá? A entrada eu tirei, tá? E ele vai oscilar por conta. Na prática, digamos, na simulação, se a gente só ligar esse circuito aqui, ó, com todos os capacitores descarregados, talvez ele não funcione. Tá? Por quê? Porque não tem energia inicial, tá, para ele funcionar. Porque se eu tenho 0 aqui na saída, 0 aqui, ó, vezes um ganho 3, vai dar 0 na saída, e vai aplicar 0, e aqui vai continuar sendo 0. Tá? Então ele não oscila. Então o que precisa ter? Eu preciso ter algum distúrbio. Eu preciso ter alguma tensão em algum capacitor, alguma coisa. Que daí, digamos, se aqui fosse 1 volt, daí vai aparecer vezes 3, vai aparecer 3 volts, que daí vai aplicar nesse circuito aqui, vai defasar, tá, a tensão, e daí ele vai oscilar. Então eu preciso ter um pontapé inicial, já que eu não tenho entrada. Tá? Então eu coloco um pontapé inicial nesse circuito para que ele comece a oscilar. Tá? Na prática, isso pode ser que não seja necessário. Por quê? Porque o amplificador operacional ele tem aquelas correntes de desvio, lembram? E aquelas correntes elas vão circular por aqui, ela vai ter uma tensãozinha, mesmo sendo 0 na entrada, na saída não vai ser exatamente 0. E daí ele pode ser que comece a carregar esses capacitores aqui e ele comece a oscilar. Tá? Nem sempre isso acontece, mas pode acontecer. Tá? Ele mesmo, qualquer ruído, tá? Nesse caso um ruído seria bom. Um ruído entraria no sistema e faria ele oscilar. Tá? Beleza? Já vou mostrar ele na simulação ali, como é que a gente faz. Tá? E por que o nome ponte de Wien? Tá? Porque ponte, pessoal, quando a gente fala um circuito em ponte, ele é um circuito nesse formato aqui, ó. Tá? Ele é sempre nesse formato aqui. Ele tem alguma coisa aqui, ó, tá? E assim, e assim, e assim. Tá? Isso aqui é chamado de circuito em ponte. Tá? Ele sempre tem alguma saída aqui e tem alguma entrada ou saída aqui. Ó, tá? Então, que tipo de circuitos que são circuitos em ponte?
Por exemplo, uma ponte retificadora. Então, aqui poderia ser diodos, tá? Então, seria uma ponte retificadora. Pode ser um inversor ponte completa, que nem eu acho que vocês viram ali, que é o com 4 MOSFETs, por exemplo. No lugar desses 4 elementos aqui, eu posso botar 4 MOSFETs. Daí seria um conversor em ponte completa, tá? Eu posso colocar aqui um stray gauge, um sensor de pressão, por exemplo. Daí são sensores em ponte, tá? Então, essa aqui é uma ponte de elementos, tá? No caso aqui, 2 resistores e um RC série e um RC paralelo, tá? Então, no meio da ponte eu pego o mais ou menos, entro no amplificador e jogo o sinal lá na entrada, tá? E aqui está aterrado, tá? É outra maneira da gente desenhar. Esse circuito aqui é igual a esse aqui. Consegue enxergar isso? Não, no de olho, sim, não. Tá, esse aqui, acredita, esse circuito aqui é o mesmo que esse aqui, ó. Porque olha aqui, ó, aqui, ó, é o ponta de cima do LC série, ó. E ele tá ligado na saída do amp-op, ó. Tá? Então tá ligado na saída do amp-op. Ó. E daí passa pelo série e daqui, ó, entra no positivo, ó. Então ele passa pelo série e depois entra no positivo, ó. E daí desse positivo também, ó, tem o RC paralelo ligado pro terra, ó. Tem um RC ligado pro terra. E aqui, ó, o R2 e o R1, ó, também ele tá ligado, o R2 está ligado na saída, tá? Então, o R2 está ligado por aqui, ó, na saída, e no meio do R1 e do R2 entra no menos, ó. No meio do R1 e do R2, do R2 e do R1, entra no menos. E o R1 está ligado no terra, tá? Então é o mesmo circuito, é a mesma coisa, só que está desenhado de uma maneira diferente, tá? Então, só o fato de desenhar de uma maneira diferente já fica mais difícil até da gente visualizar, né? Mas isso não deveria ser um problema. Tá? Isso é um problema topológico, né? Só mudei os componentes de lugar, não deveria mudar o entendimento, né? Que nem Você uma bota soma, né? na prova, né? Então, o cara dá isso aqui na aula e cobra esse aqui na prova, né? Daí ninguém sabe. Professor, eu nunca vi esse circuito na minha vida. Tá? Então, isso aqui, pessoal, de redesenhar o circuito em formas diferentes, isso é muito importante porque, às vezes, em um determinado formato é mais difícil de analisar, né? Mais difícil de analisar. Às vezes, tu redesenha e fica mais fácil de visualizar. Isso aí ajuda bastante. Então, tem que treinar isso aí também. Tá? Principalmente se o professor pedir na prova, faça um circuito, né? Daí tu vai lá e começa a fazer um monte de coisa. Exatamente. Ninguém entende, nem tu mesmo entende. Então, isso aí é importante, tem que saber redesenhar, tá? Então, esse aí é o circuito ponta de vinho, tá? Como é que eu faço o projeto desse oscilador? Então, primeira coisa, o meu amplificador não inversor aqui, ele tem que ter ganho 3, tá? Então, o ganho dele tem que ser 3, então, o ganho do amplificador não inversor é R2 sobre R1 mais 1, tá? Então, passa esse 1 para o outro lado ali. Nós vemos que o resistor 2 tem que ser o dobro do resistor 1, tá? Tendo isso aí, ele já é uma das condições, tá? E qual que é a frequência que ele vai oscilar? A frequência que ele vai oscilar é dado por essa equação aqui. Tá? Então, a frequência em Hz é 1 sobre 2πRC. Então, assim, ó, oscilar, desde que o ganho seja 3, ele sempre vai oscilar. Tá? Sempre vai oscilar. O que vai mudar é que se eu trocar os resistores aqui, ó, esse e esse, ele vai oscilar numa frequência diferente. Tá? Então, dá para se dizer que o critério mais importante para a oscilação é esse ganho aqui, ó, tá? O ganho 3. Tem que ter ganho 3, que daí ele oscila. Tá? Agora eu vou mostrar na simulação o que acontece quando a gente coloca um ganho um pouco maior do que 3 e um pouco menor do que 3. Tá? Vamos lá para a simulação. Tá? Então, aqui eu já tinha feito mais ou menos um projeto, né? Esse aqui, se não me engano, eu fiz para 1 kHz. Eu vou fazer de novo aqui o projeto. Seria, voltando para a nossa equação, né? É 1 sobre 2πRC. Então, aqui ó, eu vou colocar uma frequência de 1 kHz e vou calcular o resistor. Tá? Os resistores são iguais aqui. Então, quero calcular o resistor, né? Vai ficar 1 dividido por 2π vezes o capacitor eu coloquei de 10 nano, tá? Vezes 1 kHz, que é a nossa frequência. Isso aí vai dar o nosso resistor ali, que dá 15,915K.
Tá? Então, esse aí é o valor do nosso, do nosso resistor da ponte. Tá? E nós precisamos ter um ganho 3 no amplificador. Tá? Então, esse amplificador tem que ter ganho 3. Então, o R2 tem que ser o dobro do R1. Então, eu coloquei 10K aqui e 20K aqui. Tá? Então, ele está exatamente no dobro da resistência no dobro. Então, vamos lá. Coloquei o 2344, que é um amplificador mais rápido, e é rail-to-rail, e alimentei ele com 10 volts. Tá? Então, aqui, o que vai acontecer? Se eu pegar e colocar ele com zero de tensão nos capacitores, eu vou inicializar todo mundo zerado. Tá? Provavelmente não vai funcionar. Eu vou vir aqui, ó, eu já tinha colocado aqui ó, a condição inicial no capacitor, eu vou tirar ela só para simular e mostrar a simulação. Tá? Vou dividir ele assim, tá? E vou colocar aqui a tensão de saída. Pesada a simulação. Vamos colocar aqui, ó, 1 micron, oscilação, e aqui dá para ser uns 100 mil. Tá? Vamos lá. Simulando, daqui é o V2 aqui, não sei, V2 é a saída, tá? Tá, então, se você olhar aqui ó, na saída, ó, ficou em torno de 6 milivolts aqui na saída e ele não oscilou. Tá? Por que não oscilou? Porque não tem energia, faltou aquele pontapé inicial para ele começar a oscilar. Tá? Então, como é que eu posso dar esse pontapé inicial? Eu posso vir aqui e partir com um capacitor carregado. Tá? O ideal é partir com esse capacitor aqui. Ó. Ou pode ser outro, tanto faz, mas esse aqui eu já pego, se eu colocar digamos, 1 volt aqui, ó, ele já vai colocar direto lá na saída. Tá? Na entrada do amp-op, tá? Porque a tensão aqui, tensão nesse ponto é a tensão na porta não inversora. Então, se eu colocar aqui 1 volt, vezes o ganho 3, aqui já vai aparecer 3 volts. Tá? Então, é interessante não colocar muito mais do que 1/3 da alimentação. Né? Então, aqui está 10 volts. Não colocar mais que 3,3 volts aqui, senão já vai começar a saturar a saída. Tá? Então, aqui eu posso colocar, quando aparecer a lupinha, eu clico direito, né, e aqui desculpa, quando aparecer a lupinha, eu pressiono Ctrl, e daí clico direito, e aqui no Spiceline, né, eu coloco IC, que é Initial Condition, atenção, né, eu vou colocar aqui 1 volt, tá? 1 volt. E daí eu coloco para rodar. Então, ele já começa oscilando, tá? Qual que vai ser, a pergunta é, qual que vai ser a amplitude da oscilação? Tá? Porque até agora, a gente só falou de frequência, né? Não falou de amplitude. Então, qual que é a amplitude que esse negócio vai oscilar? Então, a amplitude, nesse caso, ela vai, como ele está exatamente com ganho 3, ele vai depender da condição inicial, tá? Se vocês verem aqui, ó, vocês estão vendo que a amplitude está aumentando um pouquinho, bem devagarzinho, mas está aumentando, tá? Então, agora, na prática, a gente não faria um circuito assim, desse formato. O que a gente faria? A gente colocaria esse ganho aqui ó, um pouquinho diferente de 3. Tá? Eu vou mostrar as duas possibilidades. Digamos que eu coloque aqui ó, 19,9K. Tá? Então, o total disso aqui daria 19,9 dividido por 10 mais 1. Daria um ganho de 2,99, não estaria com ganho 3. Tá? Então vamos ver o que acontece com a oscilação. Olha o que acontece com a oscilação. Eu estou naquele caso onde meus polos caem no semiplano esquerdo. Então eu tenho uma parte real lá e aparece uma exponencial que atenua a oscilação. Tá? Então a oscilação morre com o tempo. Tá? Não é um bom caso. Agora aqui eu vou colocar 20,1K. Tá? Vai ser um ganho um pouquinho maior do que 20,1 dividido por 10 mais 1. Então, daria 3,01. Tá? Um ganho um pouquinho maior do que 3. Tá? Vamos rodar a simulação. Então olha o que acontece com a tensão. Ó. Ela vai subindo a amplitude. Você dá para ver bem que é uma exponencial aqui. Ó. Tá? Então, nesse ponto aqui, ele está com uma exponencial, só que ele chega nos 10 volts e satura, tá? Então, aqui ele está armazenando energia, só que quando ele chega no pico, ó,
ele é rail to rail, né? Então a tensão de saída vai saturar em 10, tá? E quando ele satura, ele começa a perder energia, porque se você vir aqui, ó, o 10, ó, ele tá saturando, ó. Não tá uma senoide perfeita. Ele tá tocando lá em cima e tá distorcendo a forma de onda. Ó. Tá distorcendo ela, não tá exatamente... o pico tinha que ser uma senoide, tinha que ser redondinho em cima, tá? Só que não tá. Então a gente poderia aqui colocar um valor um pouquinho menor ainda. Vou colocar tipo 0,2 aqui. 0,02, por exemplo. Tá? Daí o que acontece? A tendência é que vai demorar mais para ele chegar no... ele ficou bem pouco exponencial até ele chegar lá nos nossos 10. Para acelerar isso, eu vou pegar e vou colocar aqui na condição inicial do capacitor uma tensão já próxima dos 3 pontos. Vou botar 3.2 aqui. Tá? 3.2. E daí 3.2 vezes o ganho de 3, aqui já vai dar 10 mais ou menos na saída. Então ele vai partir com uma tensão próxima de 10. Tá? Então já sai direto lá no 10. Ele responde mais rápido, porque já está mais próximo da tensão dele. Tensão lá dos 10 volts. Então se a gente olhar aqui, ó, ainda está abaulado, mas está um pouco menos. Aí a gente pode escolher valores menores aqui até ficar num valor menos possível. Tá? Aqui nem precisa simular tanto tempo, mas vou simular aqui uns 10 segundos, só para uns 20 mili para ficar mais rápido a simulação na próxima. Tá? Então, ó, tá só um pouquinho ali. O que isso interfere? Isso aqui vai interferir. Primeiro vamos medir a frequência, né? Será que está na frequência de oscilação esse cara aqui? Vamos dar um zoom aqui, ó. Próximo do zero, vai ficar ruim aqui. Sim. Então vamos medir a frequência. Onde é que é o nosso zero? Mais ou menos por aqui, ó. E esse aqui é mais ou menos por aqui também. Frequência. Deu 2. Ah, tá. É aqui. Tá, então tá 998,58 Hz. Então tá praticamente em 1 kHz. Então tá na frequência. Beleza, funcionando bem. Então, se vocês olharem, como é que a gente sabe se esse oscilador aí tá aceitável ou não? Então a gente tem que olhar, na verdade, o espectro de frequência dele, tá? O espectro de frequência, olhar FFT e ver como é que tá essa forma de onda, tá? Então, para fazer FFT, eu tenho que pegar períodos inteiros na tela. Então, eu vou pegar, digamos, de 10... sempre períodos inteiros. Então, eu vou pegar, digamos, de 10 mili até 20 mili. Tá? Então, aqui tem mais ou menos períodos inteiros na tela. Então, eu venho aqui e View FFT. Tá? Deu 2 aqui, ok. Aqui eu gosto de tirar do dB, porque fica mais fácil de visualizar. Então, vocês estão vendo ó, que a nossa frequência está centrada em 1 kHz. Tá? Então, a gente vem aqui, ó, o pico está em 999,91. Tá? E aquela distorção na ponta, ela vai gerar harmônicas. Tá? Então, vai ter uma harmônicazinhas lá ó, em torno de 3 kHz e 5 kHz. Só que são harmônicas com amplitude de 27 mili. Então, uma amplitude bem pequena. Tá? Isso seria um problema se eu tivesse, por exemplo, aqui ó, com 20.1, onde eu estaria com uma saturação maior aqui. Ó, tá? Vamos colocar um valor maior para mostrar bem. Vamos botar 21K aqui. Tá? Estão vendo ó, que saturou bem mais aqui ó, no topo da forma de onda. Tá? Então, vou mostrar aqui ó, a partir de 10 mili. Tá? E vou mostrar a FFT. Tirar do dB, botar em linear. Tá? Então, olha aqui, ó, tá centrado mais ou menos em 1 kHz, só que daí ó, apareceu harmônicas aqui. Ó. Antes era em torno de 27 mili, agora é 210 mili. Então, aumentou muito a amplitude das harmônicas. Tá? Uma maneira da gente verificar se a forma de onda senoidal está pura é olhar a taxa de distorção harmônica. E a taxa, eu não vou calcular aqui, porque no PCinho até dá para calcular. Mas a taxa de distorção depende das harmônicas. Quanto menor a harmônica, menor a taxa de distorção. Tá?
Então, isso aqui, ó, um critério tem que ser, esse número aqui tem que ser levemente maior do que o valor para dar 3K, tá? E daí ele vai, tendência a ele se manter oscilando na frequência correta, tá? Beleza? Beleza, Tranquilo? tranquilo. Eu fiz essa minha simulação no Psim aqui, no Psim ele tem como calcular a taxa de, tá, os meus valores tudo igual e aqui está um POP ideal, né? Só vou rodar ela aqui, ó. Legal ver, ó, que fica mais fácil de visualizar. Aqui, como os componentes são ideais, tá? Eu coloquei aqui uma amplitude de 1 volt, ó, e a amplitude aqui eu praticamente não varia, porque não tem perdas, né? Aquele amp-op lá do LT Spice é mais realístico, né? Então ele tem perdas internas, por isso que a tendência é que ele suba a amplitude, né? O P-Sim não, como ele não tem perda, se eu coloquei 1 aqui, vezes 3, vai dar 3 na saída e vai ficar 3, ó, tá? Um pouco mais de 3, né? 3 é onde ele começou aqui, ó, tá? Então, se eu pegar e colocar aqui um pouquinho maior, digamos, 0,1 aqui, tem que rodar um pouco mais a simulação, uns 50. Daí a amplitude vai subir, tá? Da mesma forma do que lá, mas tem que ser um pouquinho maior. E ele também vai saturar no topo, tá? Aqui eu posso pegar e vamos mostrar a partir de 40 mili, 0,04, tá? E eu vou dar um gravar isso aqui. E aqui eu tenho esse botãozinho aqui, ó, Total Harmonic Distortion, tá? Então, um sinal que tem uma frequência só, a THD dele é zero. Então, tem 0% de distorção. Então, aqui eu vou clicar em THD, e aqui eu tenho que dizer a frequência fundamental, que é 1 kHz. Tá? 1K. E isso aqui, ó, é um número que eu posso multiplicar por 100 para dar em porcentagem. Então ele está com 0,77 de taxa de distorção. É muito baixo, tá? Tá bom até. Se eu vim aqui e aumentar esse cara aqui, vou botar, digamos, 21 aqui, ó, 21K, e rodar a simulação. Ele aumentou mais rápido, né? Porque fica instável mais rápido. Só que daí ele vai saturar mais, ó, a forma de onda lá em cima, tá? Vamos medir a THD de novo, tem que ser período inteiro também. 0,04, tá? E vou vir aqui em THD, vou botar a frequência de 1K. Então é esse número aqui, ó, vezes 100, né? Para dar em porcentagem. Então agora foi para 5% de distorção. Então tá bem alto, tá? Tá bem maior. Ideal é que seja bem menor do que 1%, aí já tá uma forma de onda interessante. Beleza? E aqui também é a mesma coisa, né? Se eu colocar tipo 19,9K aqui, ele vai morrer a simulação da mesma forma. A amplitude diminui da oscilação. Tá? Beleza? E Então na isso aí, prática, assim, na prática eu vou ter que colocar sempre um pouquinho maior aqui. Isso aqui eu tenho que fazer um ajuste. Tá? Então eu poderia deixar esses 20K aqui e colocar, digamos, um potenciômetro junto, alguma coisa para tentar pegar e deixar um pouquinho maior esse ganho, um pouquinho maior que 3. Não tem o que fazer, tem que fazer isso. Tá? Porque senão vai dar problema. E além disso, tem as variações de tolerância dos resistores aqui, né? Então, pode ser que eu deixei ganho 3,01. E daí um dos resistores variou, e daí o meu ganho caiu abaixo de 3 e ele para de oscilar. Então, tem tudo isso ainda que pode acontecer na prática. daí tu vai ter que regular ali. Se for, Uhum. acho que melhor seria potenciômetro, né? Porque Coloca o potenciômetro. Tem alguns circuitos que são colocados também para tentar melhorar essa questão, né? Alguns circuitos com diodos, tá? Que são colocados junto com esses resistores aqui para tentar melhorar. Na saída aqui também. Eu não quis colocar aqui, mas tem alguns que são assim, ó. Você coloca 2 diodos aqui. Diodo assim, tá? Vou dar um zoom out aqui.
assim. Na verdade, é aqui. Colocados alguns resistores assim, um diodos aqui, ó. E daí aqui, ó, você coloca um resistor, ó. Aqui e aqui, tá? Daí, o que acontece? Quando essa tensão aqui eu subir muito, tá? A tensão em cima do R2, daí esses diodos aqui vão conduzir, né? Tem que ser um diodo para cada lado, porque os diodos tem que conduzir para os dois lados, porque a tensão é senoidal, né? Então, quando essa tensão aqui ficar maior do que 0,7, esses diodos aqui conduzem e coloquem esse resistor junto em paralelo com aquele resistor lá, tá? Então, quanto maior a amplitude, mais esse resistor aqui vai entrar em condução, vai fazendo com que o coloque em paralelo e daí o ganho diminui, tá? Então, isso aqui, geralmente, você coloca um resistor bem grande aqui, tá? Bem maior do que aquele. Então, esse aqui, digamos, coloca, tipo, 21K aqui, e esse resistor aqui coloca, tipo, 10K, tá? E daí, esse cara aqui só entra em condução quando essa tensão aqui ficar bem grande, né? Porque daí, a maior parte da tensão vai ficar em cima do resistor R3. E essa tensão aqui tem que ser projetada de tal forma que a tensão em cima do diodo fique naquela curva ali, um pouquinho abaixo do 0,7. Daí, quando passar muito dessa tensão, eles entram em condução mais abruptamente. Tá? Deixa eu ver se... Aqui eu chutei os valores, não sei se vai... Teria que projetar melhor esses valores aqui. Isso aqui está oscilando pouco, teria que talvez diminuir esses valores aqui. 10K, eu acho que tem que ser maior aqui. Eu nunca projetei com muito... Ó, aqui está um ganho muito pequeno, teria que diminuir esse ganho. Identificar. Não sei se esses diodos aqui estão com... Vou botar aqui um N4148 aqui. Onde é que está esse diodo? Aqui. N4148, que é um diodo bem simples aí, que diodo de sinal. Não mudou muita coisa. Um ganho grande. Agora não me lembro direito como é que faz esse projeto aqui, mas ele é um circuitinho que é utilizado para tentar melhorar essa questão de estabilidade. Só que daí tem que projetar de forma que a tensão no diodo fica mais ou menos em torno, querendo entrar em condução, tá? De preferência que nem entre em condução. Que daí se a amplitude subir demais, tá? A gente deixa ele sempre forçando para querer entrar em condução, tá? Então esse ganho, esse cara aqui deixa sempre, talvez aqui tenha que ficar com um ganho, uma tensão um pouquinho maior, maior ainda, 30K aqui, mais ainda. E esse aqui um pouco menos, uns 30K. Não, esse aqui tem que ser uns 100K, eu acho. Não me lembro direito. Agora ele começou a entrar em oscilação. Mas parou de funcionar. Uns 80K. Aqui no shooter não vai sair nada que preste, mas ele vai ficar sempre querendo forçar a entrada em condução, tá? E daí, quando essa amplitude subir demais, daí ele vai colocar os diodos em condução e vai fazer com que esse resistor aqui entre em paralelo e daí diminui o valor, tá? Então, o paralelo desses dois caras aqui tem que dar os nossos 20K, tá? Daí tem que fazer um paralelo ali e ajustar um ou outro ali para ele voltar daí para a condição de operação. Tá? Então é bem. Tem outros circuitos também bem interessantes. Eu não trouxe nenhum aqui, mas a teoria é basicamente a mesma. Tá? Sempre tem que fazer alguma coisa
todos os circuitos que eu vi para tentar estabilizar a oscilação é sempre a mesma coisa. É forçar ele a ficar instável para a amplitude aumentar, e daí quando aumentar, tem um circuito em paralelo que faz com que o ganho diminua e traga ele para estabilidade. E daí ele fica nesse jogo ali, tentando, entrando e saindo, e daí ele se mantém estável em frequência. Tem alguns circuitos com FETs, tem alguns circuitos com diodos também, para tentar estabilizar um pouquinho mais nessa oscilação. Beleza? Entendido mais ou menos a ideia do que é um oscilador senoidal? Sim, bem legal. É bem interessante, né? Todos eles utilizam essa mesma teoria, né? A teoria usando o critério de Barkhausen, tá? Então, na ementa da disciplina tá só esse oscilador. Eu acho que não vale a pena a gente estudar a fundo outros osciladores. Eu só vou mostrar eles aqui e as equações, tá? De alguns deles, tá? Então, coloquei um outro tópico aqui que é outros osciladores, tá? Que outros osciladores que são esses, tá? Coloquei acho que 3 ou 4 aqui. Tem esse outro oscilador aqui, chamado oscilador de Colpitts, tá? Que aquela rede BDS, em vez de usar resistor e capacitor, ele colocou 2 capacitores e um indutor, tá? Então a ideia é mesmo, usar o critério de Barkhausen, tá? Fazendo a função BDS, que é o XO dividido por XI, ó, dá essa função de transferência aqui, ó. E aqui ainda é colocado esse resistor RO, tá? Para que tem esse resistor RO? O RO ele serve para que na saída aqui ó, do amplificador eu não possa acionar direto um capacitor para o terra, porque senão qualquer variação abrupta ia ser uma corrente muito alta, tá? Então eu coloco esse resistor para limitar a corrente no capacitor, tá? Esse resistor aqui geralmente fica um valor baixo, de 1 a 10 ohms, tá? Bem baixinho, ele não interfere na frequência da oscilação, tá? Então, eu tenho que achar a função de transferência, que dá isso aqui, substituo por J ômega, tá? E, novamente, usando o critério de Barkhausen, ó, se esse cara aqui, ó, o produto desses dois tem que dar um número real, tá? Então, o que eu posso fazer? Isso aqui tem que dar é um número real. Então, isso aqui também tem que dar um número real para dar 1, tá? Então, aqui nós temos, em cima é um número real, aqui tem um número real e aqui tem um número imaginário. Então, nós temos que fazer o quê? Zerar essa parcela imaginária aqui. Então, pego isso aqui igual a zero. Tá? Então, daqui vai sair que o meu ômega tem que dar essa relação aqui. Ó, C1 mais C2, L, C1 mais, vezes C2. Tá? Que daí a gente dá para trocar por esse cara aqui, ou por um chamado de um C equivalente, né? Que é a equação do capacitor equivalente dos dois. É um paralelo dos dois, né? Desculpa, um série dos dois. E daí a equação fica assim, 1 sobre raiz de LC, tá? Vezes 2π. Tá? Essa aqui é a equação do frequência de ressonância. Também fica uma equaçãozinha fechadinha, bonitinha. Ali, tá? E daí eu pego essa frequência e jogo aqui dentro, né? Substituo no circuito e vejo o que sobrou desse BDS. Tá? Então, substituindo, lembrando que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o ADS, o ganho A. Então, o que é o A? Eu pego esse B e passo dividindo para o outro lado. Então, fica 1 sobre B. Tá? Substituindo esse ômega aqui dentro do B, vai sobrar menos C2 sobre C1. Então, o ganho A, ele é o quociente dos dois capacitores que eu escolhi aqui. Tá? Não é que nem no oscilador de Wien, que é sempre 3. Tem que ser sempre 3. Aqui não. Aqui depende dos valores dos capacitores. Então, se eu colocar aqui tipo 10 nano, aqui 10 nano, dois iguais, então o meu ganho tem que ser unitário. Tá? Só que ele tem um menos aqui, ó. Então ele tem que ser um amplificador inversor. Tá? Então o meu oscilador de Colpitts ele fica assim, ó. Tá? Fica um LC aqui e um oscilador, um inversor lá. Tá? Então a ideia é a mesma, a síntese do projeto é a mesma. Ó. Tem que achar a função de transferência B aqui, e daí tenho que fazer com que o produto do ganho A com essa função tem que ser igual a 1. Tá? O que dá trabalho aqui? Pegar e encontrar esse BDS aqui. Isso aqui dá trabalho. Tá? Dá algumas dá umas folhas de cálculo aqui. Tá? Por que eu mostrei isso aqui, pessoal? Porque isso aqui é um trabalho que eu fiz durante a graduação. Então eu já tinha tudo pronto. Isso aqui eu só peguei do trabalho lá. Então eu fiz um plágio de mim mesmo aqui. Tá? Não é que eu fiz isso aqui especificamente para aula, tá? Então isso aqui já estava pronto lá no guardadinho. Só peguei as equações. Tanto é que o padrão de figura está diferente das aulas, porque naquela época eu fazia figura diferente. Tá?
Reaproveitamento de código, né? Exatamente. Ainda bem que estava guardadinho lá. Não pode apagar essas coisas aí, que vale ouro. Então, isso aqui tudo, eu tenho tudo simulação disso aqui feito, todo o projeto no Maticagem, isso aqui deu uma trabalheira do cão. Tá, então esse aqui é o oscilador de Colpitts, tem o outro aqui que é o chamado oscilador de Hartley, então o que muda de um para o outro, ó, só muda a posição dos elementos aqui, ó. Foi um capacitor aqui, dois indutores embaixo, tá? Mesma coisa, acha a função BDS, tá? Substitui por J ômega e analisa a equação. Aqui vai ser a mesma coisa, ó. Tem o número real aqui, o número real e o número imaginário. Então, o produto tem que dar um número real. Então, eu vou zerar a parte imaginária aqui. Eu vou zerar essa parte ali, vai dar uma equaçãozinha assim. Tá? Eu chamo L1 mais L2 de L equivalente, fica uma equação que nem a da anterior, é 1 sobre raiz de LC. Sempre que eu tenho um circuito com capacitor e indutor, é sempre 1 sobre raiz de LC. Tá? Nesse caso aqui, um L equivalente. Tá? Que é a soma dos dois. É como se esses dois indutores estivessem em série, né? Mas não é, porque tem um terra no meio. Ok. Então, daqui sai um desses esses carinhas aí, tá? Então, na verdade, o que significa isso, né, pessoal? Significa que esse circuito ele precisa defasar, como o A aqui, ó, ele vai ser, nesse caso aqui, eu também vai dar um inversor, ó, tá? Então, substituindo essa frequência nessa equação, o que sobra do BDS é o menos L1 sobre L2. Isso aqui dá o ganho, tá? Então, o ganho depende das indutâncias. Se eu botar duas iguais, vai ser um ganho unitário, tá? Então, o meu amplificador fica assim. Amplificador inversor também. A moral da história é o seguinte, se esse cara aqui é um inversor, tá? É um inversor, então o A, ele tem uma fase de menos 180 graus, tá? Então o B tem que também ter 180 graus de defasagem, tá? Porque o produto aqui, ó, quando a gente está fazendo a fase do produto de duas equações, isso aqui a gente soma as fases, né? É que nem fazer um produto de dois números em fasores, né? Tipo 2 com um ângulo de 30 vezes 5 com um ângulo de 20. Como é que dá isso aqui? Dá 2 vezes 5, que dá 10 com um ângulo de... é um 30, né? Um ângulo 50. A gente soma as fases, né? Então aqui também. A gente soma as fases. Então se esse cara aqui está com 180, tá? E esse cara aqui tem que estar com uma fase de 180 também. Tá? Então qual que é a função desse circuito aqui? Defasar o circuito em 180 graus. Tá? Como lá no oscilador de Wien o amplificador era não inversor, então a fase era zero. Tá? Então esse cara aqui tem que também defasar zero. Tá? Então todos os circuitos que defasam 180 vai ter que ter um amplificador inversor. E os que não defasam tem que dar 0 graus. Tá? E o último, acho que é o que eu coloquei aqui, é o oscilador de Hartley, que esse aqui é mais complicado, porque botou 4 elementos. Tá? Então, mesma coisa. A equaçãozinha dá um pouquinho maior. Isso aqui deu um certo trabalho também para fazer. Tive que diminuir a letra para caber, substituindo por J ômega aqui. E aqui é a mesma coisa, ó, tem um J aqui, ó, número real, zero essa parte aqui. Também chega numa equaçãozinha bonitinha ali da frequência de ressonância. Tá? Então, 1 sobre raiz de LC, sendo que o C é um C equivalente ali dos dois. Tá? Ok? Substituindo lá também dá que o meu A tem que ser um inversor, né? Tem que ser um amplificador inversor. Beleza? Então são esses três, tem mais osciladores, infinitos osciladores, só trocar de posição eles aqui, que eu chego em outras configurações aí. Não vejo necessidade, mas eu sei que na graduação eu fiz um trabalho e eu acabei analisando todos eles aí, que o professor tinha pedido. Eu só coloquei para mostrar para vocês. Mas o que a gente vai cair lá nas listas de exercícios, lá que vai ter, vai ser o oscilador de Wien. Tá? Basicamente projeto, não precisa fazer toda aquela análise de novo, é só o projeto. Tá? Beleza? Beleza? Então, tá, basicamente isso aí que eu tinha para passar para vocês hoje. Tá? Então, o que nós vamos ver na próxima aula? Próxima aula nós já vamos colocar fontes de alimentação, CC, fonte de tensão e fonte de corrente, e daí vai dar, acho que umas 2 ou 3 aulas, e daí a gente já vai para o último tópico, que é filtros. Tá? Já estamos encaminhando aí para o final. Aí. Esse é o penúltimo tópico, daí o último tópico é filtros. Tá?
Show. Listinha também? Listinha também. Vou colocar uma lista disso aqui também para vocês se divertindo aí. E tem a de comparadores Time Trigger que não teve lista ainda, né? Não coloquei, né? Não, colocou. Vou colocar. Tá, essa semana aí eu coloco. E tem corrigir as provas também, né? Tem um monte de coisa. Vai ter um tempinho a mais de fazer ali. Então tá. Beleza, Então tá. obrigado pela participação. Até mais. Valeu, abraço. Tchau, tchau.